Ô, Tudo bom? e aí, cara, como é que estamos? Ah, viu? Não é tão difícil, né? Não, é só aceitei ali, perdi o botão já era. Se eu soubesse que era mais fácil, eu ficaria mais calmo, eu acho. A gente achava que tinha que ligar, e aí a pessoa atendia, né? Bastidores aqui, tá? Isso são dois Eu achei jovens, que era né? tipo WhatsApp. É. Grande Pastor William, né? Deus abençoe. Então a gente vai fazer essa live aqui hoje, então chama a galera. Você que tá aí, né, assistindo, coloca aí os coraçãozinhos aí, tem aquele botãozinho, dá uma chuva de coraçãozinho aí, né? Tem aquele botãozinho direct também, você pode encaminhar pro pessoal, pode mandar links, né? Então você envia pro pessoal, o pessoal ficar ligado, o pessoal ficar atento. Aí eu vou enviar uns aqui, vamos ver, pra galera. E aí o pessoal vai participar com a gente também aqui na live. Tá bom? Pastor William também divulgou. Daqui a pouquinho a gente começa um papo bem legal nessa noite sábado. E aí, meu amigo Pastor William, como é que vocês estão? Como é que tá esse período aí? Te digo assim, aqui fácil não tá, até porque a situação não nos permite. É, Mas que nem a gente tava falando mais cedo, pra quem tem criança, que nem a gente, o mais difícil tem sido criança. é, A é minha o que eu filha, tô essa falando. semana, ela pede pra passear. É, eu tô falando com a Daí pastora ela Helena. diz, Nem se preocupa, já você vai vamos, escutar a voz de criança. Você vai nessa live, né? Você vai, né, tal, tem o Leonardo aqui de um lado, tem a Cecília lá do outro, né? tá. Ela deu uma corrida com ela daqui. Não, o Léo tá por aqui, Tá, ele tá tá, no tá quarto da mãe. intercalando, entendeu? Sala, Na quarto, dúvida, sala, quarto. convivo com ela. Cara, é curioso, né? Que ela, a Cecília nasceu um dia depois do Léo, dia novembro, né? Novembro, dia 11. É, pertinho, né? São os dois são bem, Dia bem 10? parecidos. Dia 10? Não, dia É, 10. ó, aí, ó, você tá gravado aí, ó. E a Eduardo tá assistindo aqui, ó. Melhor, ela tá aí do teu lado. Um pouco vem um O chapéu. pior é a Cecília ver depois. Glória a Deus. Então, gente, ó, vai participando aí. O pessoal tá acessando. Legal, legal. Tá? Acho que a gente quer fazer um conteúdo bacana aí nas noites de sábado. E a ideia dessa live é a primeira vez que eu tô fazendo live no Instagram, tá? Então a gente tá aprendendo junto, né? Aí, né, estamos nessa jornada. Eu acho que é bem legal, é uma maneira de a gente interagir e criar conteúdo. Eu acho que a gente está no período aí, né, pastor? Que a gente tem que criar conteúdo para nossas igrejas, para nossos irmãos, aproveitar esse período também para, né, colocar a cabeça em ordem também, para não deixar o medo tomar conta das pessoas, né? A gente está num período onde as pessoas estão com muito medo, muito temor e fortalecer a nossa fé, né? Então a gente está aí para isso e essa live tem esse objetivo. Então assim, ó, você pegou o celular, você não fica fuçando nele, você coloca ele no cantinho para escutar, para assistir a live com a gente e vai ser uma benção, tá bom? Então, estou aqui com o meu amigão, pastor William Gonçalves, né? Pastor William, eu não lembro se eu já te falei isso, cara, mas assim, a gente se conhece agora há pouco tempo, que a gente é colegas de ministério aqui da região, né? Mas eu já ouvia falar bem de ti, cara, sabia disso? Ó, É, não, o pessoal diz, era um não, cara simpático. o pessoal dizia, o filho do Silvio é gente boa, né? Então a gente acaba ficando É conhecido assim, querido, forte. né? E o pastor William é pastor em Estância Velha, né? Aqui pertinho de Novo Hamburgo, um Do amigão, lado. um companheiro da região, colado aqui na cidade. E está com a gente para a gente conversar essa noite. Minha ideia, pastor, é a gente falar uma live temática, né? Ao longo dessa nossa conversa aí. Assim como você, eu vou conversar. Sozinho dá pra tomar chimarrão, né? Não, bem tranquilo, né? Tá de boa. Eu quase peguei, eu tava tomando água, cara, mas eu tava aqui com o. Eu tava. Agora que eu vi, tá? Não deixei, podia ter deixado aqui. Era o copo da Patrulha Canina, entendeu? Mas aí. A minha é os PJ Max. É, eu tenho aqui o copo da Patrulha Canina e a cena. E vamos lá, tá bom? A gente vai conversar nessa noite aí para abençoar a tua vida, edificar você. Então, mais uma vez eu lembro, fica ligado na live, convida mais alguém, né? Coloca aí os coraçãozinhos ali também, para a gente poder estar participando junto aí. E o tema dessa live, o tema das lives que eu vou fazer ao longo deste, fechando o mês, mas vai ser ao longo todo o mês de maio, vai ser sobre a temática da cruz, né? É uma temática que
Por que que eu pensei nisso, pastor? Eu acho que a gente teve há pouco tempo, passamos pelo período da Páscoa, né? E foi uma Páscoa diferente, né? Não parecia Páscoa para mim. É, Sabe que pode falar. não só pelo fato da festividade, tudo que a gente costuma fazer e faz nas igrejas, a gente faz muito disso. Isso mesmo. E esse ano não teve, cara, não teve como você fazer. É. Mesmo a gente tinha algo preparado em todas as igrejas, em qualquer lugar do mundo. Uhum. Quando você não faz aquilo que você está habituado a fazer, isso te estranha demais. É, E para mim, assim, eu te digo assim aqui, embora tenha passado um período de Páscoa, onde a gente foi capaz assim de talvez a gente voltar os olhos, aquilo que realmente é a Páscoa, foi legal, lindo demais. Mas foi algo novo, foi algo diferente, foi. mas há um princípio que foi muito atípico. É, não, Então, para mim, a gente sempre acostumou nesse período, né? Por isso que vem da minha mente essa temática, né? Da gente trazer a verdade do poder da cruz da nossa vida, né? Porque a gente passou por um período bem diferente de Páscoa, né? A gente também falou, a gente acostuma fazer umas campanhas, um evento, alguma coisa diferente na Páscoa, porque move a igreja, move os irmãos, né? E a gente não teve isso porque algumas igrejas nem abriram, outras igrejas abriram com número reduzido, foi no caso lá da igreja, né? Eu acho que a sua também lá, né, pastor? Vocês chegaram a fazer o culto de Páscoa, né? Com número reduzido de pessoas, né? número reduzido. 2 cultos para poder encaixar o pessoal. É isso aí. E aqui foi parecido. Então, mas a proposta, queridos, é porque, para mim, né, eu pensei bastante nesse tempo, né, sobre isso. Sobre o porquê a gente talvez está passando por isso. Mas Deus sempre me colocou no meu coração que as nossas respostas que nós vamos encontrar para momentos como esse que a gente está vivendo e qualquer outros momentos que a gente já viveu ou até vai viver, a gente encontra respostas na experiência da cruz, entendeu? A gente encontra respostas para o hoje na nossa vida, né? A gente encontra respostas para o que vai acontecer, né? E a cruz ela tem poder transformador e a gente está num período onde as pessoas precisam se voltar para Deus, né? Precisam se voltar para uma experiência com Deus. Eu conversava com alguns irmãos da igreja, né? E eles falavam que agora até os vizinhos estão escutando mais música gospel, né? Às vezes o pessoal botava aquele sonzão dentro de casa. Porque as pessoas, elas, de uma maneira ou outra, elas vão procurar alguma coisa, mas a nossa identidade ela tem que estar formada em alguma coisa. A nossa identidade ela tem que estar bem clara dentro de alguma coisa. E para mim, Deus colocou no meu coração, eu vou ministrar na igreja ao longo desse mês, a gente vai fazer um propósito bem especial nesse sentido, mas formar nossa identidade naquilo que Jesus fez por nós. Eu tenho comigo uma frase: caminhar no feito de Deus se torna a vida muito mais fácil. A gente quer fazer, às vezes, abrir o nosso caminho, né? A gente quer fazer do nosso jeito, mas a gente tem que caminhar no caminho que ele abriu pra gente. E se a gente conseguir entender e compreender e desfrutar, a gente vai conseguir vivenciar experiências maravilhosas com Deus. Então, o poder da cruz, a mensagem da cruz, a gente vai falar bastante sobre isso. O pastor vai falar daqui a pouquinho o tema que ele vai abordar. E são coisas que eu quero estar falando aqui, quero estar falando na igreja, quero gerar conteúdo sobre isso também, para abençoar aqueles que participam com a gente. Então, pastor, vou deixar com você a palavra, já falei, já dei uma introdução aí para a gente começar a conversa. Ah, Mas comigo não, hein? Com a gente. Hã? Com a gente. É, Quem quiser comentar, isso. fazer algum comentário, uma Isso é bem pergunta. comentado. Quem quiser, comenta, encaminha para o pessoal, tem aquela flechinha ali, você manda para os amigos, né? Manda para os grupos também. Vai ser uma bênção esse nosso papo aí. Deixo contigo a palavra aí, pastor William. Cara, o texto que eu queria dividir com o pessoal, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, que é bem interessante porque faz uma analogia ao que acontece em Números, Sim. que diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Amém. E sabe que essa necessidade da cruz, essa necessidade de Jesus ter se feito homem, como a gente diz,
e ter refletido a imagem de Deus, a glória de Deus em sua vida, eu vejo que toda essa necessidade, eu vejo em 2 pontos. E sobre esses 2 pontos eu queria conversar com você, conversar com o pessoal que está nos ouvindo. Que eu vejo que Jesus, ele faz basicamente, ele vem com algo explícito entre muitas coisas, 2 pontos que eu acho que são os mais que se destacam em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele prega, em tudo aquilo que ele exerce, desde que ele nasce ali, quando a gente vê ele ainda cedo, ainda novo, ele ministrando no templo e debatendo, a gente vai ver que existe uma terminologia ali que diz assim, que ali ele debatia e ensinava. E eu vejo 2 pontos nessa necessidade da cruz. A primeira delas, eu vejo que ele vem para ensinar. A gente vai ver que por uma ordem cronológica dos fatos, dos acontecimentos. Eu vejo que primeiro ele vem ensinar, ele vem capacitar, ele vem ser a referência. Ele vem dizer, olha, as coisas vão ser assim, 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 é assim que vai funcionar. E depois ele vai dizer, olha, segundo ponto, eu preciso passar pela cruz. Eu preciso. Então eu separei 2 versículos sobre isso. E o primeiro deles, sobre ensinar, está em João 13:13-15, que diz assim, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam isso como lhes fiz. E sabe que tá aí um troço interessante, pastor? Sim. Porque a gente vai ver isso muito pouco. A gente vai ver isso assim, ó, em uma proporção larga escala, sendo ministrada, mas muitas vezes nós não conseguimos viver isso, por N motivos, e todos eles são justificados pelo caráter do ser humano, pela índole do ser humano, mas também por questões que muitas vezes nós não encontramos força, as pessoas às vezes elas não encontram razão, não encontram motivos, até elas conhecerem a Jesus de fato. Sim. E o que é? É você respeitar algo que Jesus disse, independente qual seja os dons, você respeitar e você exercer independente qual seja o teu ministério. Que foi o primeiro motivo do qual Jesus foi necessário que ele viesse, se fizesse homem, passaria pela cruz, que era ide e fazei discípulos. Então eu acho que todo esse fato que concluiu na cruz, que ele terminou na cruz, antes disso, ide fazer discípulos. Eu acho que a necessidade de Jesus dizer, olha, vocês viviam uma vida de tal forma até aqui. Então, ok, a partir de agora eu vou ensinar vocês como vocês vão viver, como vocês vão proceder, como vocês vão ensinar, como vocês vão fazer em N situações, porque a gente vai ver que Jesus ensinava. Esses dias eu conversando com alguns irmãos e nós debatendo esse assunto entre nós ali, que a gente vai ver que a gente vai encontrar Jesus mais voltado a ensinar e a pregar e a capacitar pessoas e a fazer discípulos, mais do que curar enfermos e levantar paralíticos e levantar mortos. Todas as vezes que Jesus ele faz milagres, todas as vezes que Jesus ele tem alguma atitude de glória, de graça, de poder e autoridade sobre a sua vida, seja expulsando demônios, a gente vai ver que Jesus ele diz assim, olha, me segue. Jesus, ele vai dizer, então, olha, vai lá e fala para as pessoas o que aconteceu. Vai lá e repassa a mensagem. No processo que essas coisas aconteciam, né? É na jornada dele que essas coisas aconteciam, né? Não era um Exatamente. fim para si mesmo, né? Então... acontecia, aparecia. Isso, era consequência dessa mensagem, né? Que a gente está chegando nesse entendimento, que já estava no coração dele, do propósito, né? Do propósito que ele sabia o que iria acontecer, né? Do propósito que ele tinha. E isso gerava o poder, né? Isso gerava essa manifestação poderosa de Deus. E a gente vai ver que embora sim, isso é algo que a gente não entra em pauta, mas tudo aquilo que Jesus fez, ele culminou na cruz, ok?
isso a gente é fato, tá? A palavra de Deus é muito expressa quanto a isso, não é ponto de discussão. Mas a gente vai ver que Jesus, ele procurava ensinar. Jesus, ele procurava, assim, libertar pessoas. Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente vê hoje uma igreja, isso todos nós, a gente vê hoje uma igreja que ela é muito mais curada pela palavra de Deus do que por uma mão estendida. Ela é muito mais curada e liberta por uma mão que declara, por uma voz que se levanta em autoridade, do que por uma mão que se estende em direção. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele vai ensinando, e como falaste bem ali, Jesus, ele vai, no processo, no caminho das coisas, os milagres, eles vinham se encontravam em necessidade. Era necessário que Jesus curasse leprosos, que Jesus levantasse paralíticos, que Jesus curasse, cuspisse no chão e fazia um lodo lá para o cara ver. E isso era necessário. Com certeza. Mas Jesus, ele sempre chama atenção para dizer, olha, vem ouvir as minhas palavras. Sabe? E tudo caminhava em direção à cruz. Tudo ia em direção à cruz. Sabe? E isso as pessoas, elas não entendem hoje. A gente viveu um período da igreja, há poucos anos atrás, onde todas as pessoas, elas eram reféns de um conhecimento afora. As pessoas eram reféns de um conhecimento. Ou seja, quando nós vínhamos em trabalho de culto, de célula, hoje as pessoas, elas encontram mais a necessidade delas também conhecerem a Jesus por elas mesmas. Poxa, o que Deus quer para a minha vida? Qual que é a libertação que eu tenho? E as pessoas, elas estão começando a olhar, e eu vejo isso como uma maneira delas mesmas olhando para a cruz. Ao invés da gente apontar o caminho, a gente pega a pessoa pelos ombros e diz assim, olha, tá lá. Esse é o único caminho. Jesus, só ele é verdade, só ele é vida, conhecereis a verdade e ela te libertará, É esse o caminho. Daqui. Sabe? Eu acho que isso nós todos precisamos em um determinado momento das nossas vidas. Não adianta a gente... Que nem eu nasci na igreja. Você também. Sim. Nós somos filhos de pastores. Nós nascemos dentro da igreja. Mas houve um momento, pelo menos comigo, do qual eu precisei parar, centrar a minha vida, botar a cabeça no lugar e dizer, não, isso aqui não é. Não foi isso que meus pais me ensinaram. É o famoso... E eu tive que... cara. Então todos nós precisamos disso em algum momento. O jovem não sabe o que é ficha caiu, né? Porque eles, quando botavam no orelhão, tinha uma ficha, que ela caiu, tu conseguia fazer a ligação. Não lembra, né? Mas é real, não. Isso o cartão que a gente colecionava. Pá! Mas é isso. E é isso mesmo, sabe? A gente precisa disso. Isso, só que algo que nos favorece na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa realidade, é que nós, eu e você, a gente sempre teve um discipulador. A gente sempre teve uma referência a seguir. A gente sempre teve alguém que era os nossos pais, dizendo, olha, o caminho é por aqui. É por aqui que vai. Tem um ditado judaico que diz assim, ó, o discípulo, ele tem que se cobrir da poeira dos pés do seu mestre. E o que é isso? O discípulo era o mestre caminhando na frente e os discípulos caminhavam atrás. E a poeira dos pés do discípulo, a sabedoria, o conhecimento, tinha que repassar para os discípulos. E nós tivemos isso. E há a necessidade da gente fazer igual Jesus. E nós nos permitimos a isso, para que a gente enxergue a cruz de fato e a gente viva a cruz de fato. Porque não adianta a gente... a cruz está ali, que lindo, cada um pega a sua, siga, olha, show de bola. Mas a gente viver isso de maneira plena e sensata e racional, a gente precisa que alguém nos aponte o caminho. A gente precisa de alguém fazendo conosco aquilo que Jesus fez com os discípulos. Olha, vem cá que eu vou te ensinar. Vem cá que tu vai expulsar demônio assim, tu vai curar enfermo assim. Tu vai conseguir autoridade dessa maneira. Tu vai conseguir unção dessa maneira. Tu vai conseguir salvação dessa maneira. Então eu acho que o primeiro ponto, a primeira razão da cruz,
O primeiro motivo da cruz, desse imbróglio todo que acontece ali, era Jesus preparar os discípulos, aqueles 12 homens, para aquilo que viria depois. Uhum. E o que viria depois era o segundo ponto. Não sei se você quer comentar algo. Não, tá ótimo, muito bom. Estamos seguindo o raciocínio. O pessoal que tá acessando aí, não esquece de compartilhar aí, tá, pessoal? A gente vai alcançando mais pessoas. Até esse propósito dessas mensagens, né? São mensagens também bastante evangelísticas, né? Então, se você puder convidar amigos, pessoas que, né? Você, é um momento, eu acho que a gente está vivendo, pastor, é um momento que não há dificuldade em a gente falar das coisas de Deus agora, né? Se alguém dificultava em algum momento da sua vida, né? Porque às vezes tem pessoas com essa mente, as pessoas estão esperançosas em alguma coisa, estão que essa mensagem que a gente está falando, essas lives, tudo que você recebe, que é gerado, possa ajudar outras pessoas. Mas vamos lá, vamos continuar. E daí a gente se encontra no segundo ponto. Que daí, para mim, é o segundo motivo é a razão daquilo que a gente vive hoje. É a razão da gente estar fazendo essa live. O segundo ponto é a razão da gente estar aqui hoje, da gente poder estar aqui hoje, que é o seguinte, separei o texto do Evangelho de Mateus 16, 21, que diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Eu acho que aqui é onde a gente entra no que talvez se começa a se cumprir, de fato, todo o plano de Deus que a gente vê desde Gênesis 1, passando algum tempo em Gênesis 1, 2, e Gênesis, número Levíticos, Deuteronômios e assim por diante, todo o livro do Velho Testamento, o silêncio que começa em Malaquias, a gente vai ver que a razão de tudo começa aqui. A gente, ao meu ponto de vista, ao meu ponto de ver, segundo a teologia, é que embora houvesse muitas coisas no Velho Testamento, o início real do propósito de Deus, que começa de fato a acontecer, começa aqui, no segundo ponto, que é onde Jesus, ele era necessário. Ele subiu numa cruz, pagou o preço das coisas de errados que a gente fez, que nós faríamos, que as pessoas iriam fazer, que as pessoas ainda vão fazer. Sim. E Jesus dizia assim, olha, agora tudo aquilo que foi predito, tudo aquilo que foi profetizado lá atrás, pelos profetas, pelos sacerdotes, por todo mundo lá atrás, começa agora. Que é o fato de Jesus, ele vir com amor e pagar o preço por aquilo que nós faríamos. E tu sabe que essa questão é difícil as pessoas entenderem a profundidade disso. Isso. O que é isso? Sabe, o quão profundo que isso é. Porque eu chegar para ti, pastor, e dizer assim, ó, pastor, você é parceirão, você é meu amigo, eu te amo demais. Te amo em Cristo Jesus demais. E a gente viver essa amizade, esse relacionamento de irmãos, é lindo demais. Eu vou na tua casa, a gente divide um chimarrão, a gente come churrasco, a gente janta junto, como a gente já fez outras vezes. Cara, isso é perfeito demais. Agora, as pessoas entenderem a profundidade do amor de alguém do qual não é palpável, não é como nós aqui nos sentar e tomar o chimarrão. Você dizer, olha, Jesus te ama demais. Não importa as besteiras que você fez na vida, isso aí Jesus não está nem aí, nem se importa com isso. Ah, pastor, mas eu sou cheio de erro, de pecado. Cara, Jesus ele se preocupou com isso em um momento, na cruz. Que ele se preocupou com isso justamente para anular tudo isso. Então esse foi o enfoque de Cristo. Olha, aqui eu estou encerrando, eu estou me preocupando com o teu pecado. Aqui. E eu estou me preocupando naquela ênfase de, olha, eu estou anulando todos eles. Eu estou te amando, eu tô me dando a oportunidade de te amar de maneira plena. Na verdade... E para mim, isso é o mais importante. Essa é a grande questão, né, pastor? Que Deus resolve o dilema do homem, né? Na verdade, a gente para analisar essa questão que é o principal cerne do evangelho, né? É que não teria como uma pessoa morrer pelo pecado de todos, né? Uma pessoa, porque
Por isso que Paulo fala, todos são pecadores, né? Então teria que todos pagarem pelo preço de todos, né? A gente pega alguns exemplos da Seria o Bíblia, justo, né? né? Seria o justo. Eu fiz, eu pago. Essa é a questão, porque as pessoas falam, mas será que Deus seria o justo? Deus seria isso, porque o homem, mas a palavra o apóstolo Paulo fala, acho que até separei aqui o versículo também, que Deus foi paciente com o homem, né? Com os erros do homem. Deus foi paciente com os erros da humanidade. Então, deveria ser todos pagar pelos erros. Mas ele coloca todo o peso, né? A ira de Deus, né? Na cruz, em Cristo, no seu Filho. Acho que se a gente conseguir compreender essa dimensão, a gente vai poder perceber a dimensão de um amor, de um amor pela minha vida, pela tua vida, pela vida daqueles que já foram, pela aqueles que vão vir, né? Num sentido pleno da gente, da nossa existência, sabe? A gente poder, poxa, Deus É, e, pensou nisso. Que ele poderia achar outra maneira, mas ele pensou, ele colocou, ele entendeu que no seu filho estaria resolvido esse problema, né? Resolvido esse dilema do homem, né? Que é isso que a gente não pode vencer, que é a morte, que é o pecado. Então, a gente tem que sempre voltar para isso, sabe? Por isso que eu coloquei essas lives que a gente está fazendo, porque o pastor está falando muito bem desde o início da que a gente está conversando, para que a gente perceba isso, que as respostas que a gente está buscando nos dias de hoje, a gente vai encontrar no poder da cruz. e sabe que e essas respostas, essa questão toda e esse compreender do amor de Cristo, sabe que isso quando as pessoas dizem assim, pastor, eu sei que Deus me ama. Eu sei que eu sou amado por Deus. Eu sei que Jesus me ama demais, mas eu não consigo entender a proporção. E essa proporção, mas a gente resume, né? A gente diz, olha, eu vou te resumir. O amor de Cristo, ele é infinitamente maior do que tudo. A misericórdia dele se renova cada manhã, não importa o que você faça. A gente resume. Sim. A gente resume. Sabe? E muitas vezes eu erro, sabe? Às vezes a gente está errando porque a gente está resumindo. E as pessoas elas não conseguem entender essa profundidade porque a gente não sabe, falta o primeiro ponto. O que é? É a gente ensinar. É a gente fazer aquilo que Jesus fazia. Poxa, Jesus, ele demonstrava mais amor em suas palavras do que nos seus milagres. Ele dizia, gente, o Pai ama vocês. Sabe, o pai pode fazer. Sabe, eu tenho uma passagem, um acontecimento ali, que Jesus, ele vai dizer assim, Filipe, ele vai dizer assim para Jesus, mestre, mostra o Pai. A gente quer ver, só isso nos basta. Só isso nos basta. Porque imagina você falar de alguém, vamos nos colocar hoje como pastores, como ministros do Evangelho, na posição de Jesus. Era o que era? Felipe dizendo, mestre, nos mostra o Pai. A gente quer conhecer mais do Pai. A gente quer saber o quanto Ele nos ama, o que Ele tem pra gente. A gente quer saber como que é as moradas lá em cima. Que parada é essa aí? Que loucura é essa aí? Aí Jesus, ele vai dizer assim, você tá doido. Você tem problema na cabeça. Você tá andando comigo todo esse tempo e você não conhece o Pai? Olha para mim que você vai ver o Pai. Hoje nós somos discípulos de Cristo. E esse discípulo de Cristo, as pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para quem está nos assistindo e dizer, poxa, olha só, estou vendo Jesus. Eu estou sendo amado. É encontrar na gente essa referência de amor, de carinho pelas pessoas. Quando a gente começa a amar as pessoas, quando a gente começa a se doar para as pessoas. E tu sabe que esse tempo, cara, eu tenho tido muito orgulho da igreja cristã. Lógico que muitas pessoas têm feito isso. Ok? Feito o quê? Tem se doado. E isso tem sido lindo demais. Quando Paulo ele vai dizer assim, olha, sede abençoadores. Abençoem, se dediquem, sabe? Principalmente na vida dos irmãos na fé.
Em outro momento, Paulo vai dizer, olha, abençoe a todos, gregos e gentios, cristãos, judeus, não interessa, ajude, abençoe. E a gente tem visto isso. É A verdade. gente tem visto as pessoas passando por alguns perrengues, passando, ok, mas mesmo assim, aquilo que é possível e cabível dentro das suas realidades e possibilidades tem se doado. As pessoas têm amado, as pessoas têm conseguido mostrar Jesus em suas vidas. É Mas a isso. gente, por que disso? Porque são pessoas que elas param para fazer aquilo que a gente está fazendo aqui. Ouvir e debater a palavra de Deus. Entender a profundidade do amor de Cristo. Às vezes as pessoas, poxa, ninguém me ama. Ninguém me quer perto. Ninguém se dedica para mim, ninguém me dá uma palavra de amor, de carinho, de conforto. Aí chega você que está nos assistindo aqui. Aí chega o pastor, chega eu, chegam nossas esposas, nossos filhos, os membros da nossa igreja, e elas abraçam quando não pode abraçar, mas sem abraço, com uma Isso, ajuda. Seja né? qual for a ajuda, tá mostrando o amor de Jesus. Uma palavra, Aquilo que foi tem a incentivado, palavra, né, sabe? pastor? Sabe? E Há tudo várias isso maneiras, vai né? de encontro a esses dois pontos. Isso, há várias maneiras, né, hoje que a gente está podendo fazer isso. Esse caminho da cruz, que é isso que a gente está falando, né? É o caminho do propósito. A gente entender que a gente está caminhando num propósito. E esse período, ele tá muito fértil para isso, sabe? Eu creio que a partir de tudo isso que, né, a gente está passando, que nem tu falou, cada um dentro das suas características, enfim, mas vai haver um despertamento e sejamos prontos para acolher essas pessoas, né? Que as pessoas estão se perguntando por que que eu estou sofrendo, por que que eu perdi o meu emprego, por que que eu estou passando por isso. E aí as pessoas se questionam, mas Deus é injusto comigo. E aí a gente vai começar a ver que não, Deus não é injusto. Deus é justo com a humanidade, né? E a gente volta para a cruz, entendeu? A gente caminha no feito de Deus. A gente está muito preocupado no que Deus vai fazer. Ah, o que que Deus vai fazer na minha vida? O que que Deus vai fazer a partir da minha vida? E a palavra que tem queimado no meu coração, tem ministrado no meu coração é caminhar no feito dele, sabe? É caminhar no caminho que ele abriu, é caminhar nesse despertamento que, como tu falou, né, pastor, assim, acho que isso a gente entender o que está acontecendo. Não é simplesmente dizer Jesus te ama. Por que que Jesus te ama? Ah, porque ele te ama. Ah, Jesus quer o melhor para você. Por que que ele quer o melhor para você? Porque ele É quer o melhor, fácil assim. né? Não é separar e analisar, você ver a situação que você estava, ver a situação que você estava, você ter pessoas para te ajudar nisso, nessa caminhada, esse discipulado, né? Você tem suas dúvidas, você que está assistindo, você que vai assistir essa live, depois vai escutar o áudio. É humano você ter suas dúvidas. É humano você ter os teus questionamentos. Você não, né? Só que Compreensível também. né? Então, à medida que você começa a compreender e colocar as suas dúvidas, seus questionamentos aos pés da cruz. Essa palavra também a gente vai ministrar muito na igreja, né? Aos pés da cruz, né? Eu creio na cruz como o próprio Salmo fala, sombra no onipotente, né? A cruz ela gera uma sombra, né? A sombra do onipotente para mim é isso, né? É esse descanso de Deus, sabe? A gente consegue captar essa mensagem dentro de nós, absorver essa mensagem dentro de nós e viver debaixo dessa palavra, né? Porque não adianta você só pensar a respeito disso, né? Você ouvir a respeito disso e não viver de acordo com isso, né? Então é por isso que a gente está conversando sobre esse assunto. O último versículo que eu preparei, Marcos 8:34. Esse também é bem conhecido, que diz assim, então, mais uma vez, Jesus fazendo, ó. Então ele chamou a multidão e os discípulos, junta todo mundo, vem cá que a gente vai trocar uma ideia aqui. E diz assim, ó, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor à minha causa e pelo evangelho, a salvará. E tu sabe o que me incomoda, pastor? Deixa eu abrir o meu coração para vocês. Sabe o que me incomoda muito em muitas colocações desse texto? É o intuito em condenação. Ó, você tem que perder você tem que pegar a tua cruz, senão você vai perder tudo. Sabe que Jesus, cara, Jesus ele sempre vai tentar dizer, olha gente, Deus veio para salvar. E quando a palavra de Deus, ela nos diz assim, olha, não é desejo do Pai que ninguém se perca,
mas é desejo de Deus que todos se salvem. Jesus dizendo, gente, olha para o Evangelho, Tá no olha para a coração. minha palavra, Tá no sabe? coração. Olha para a minha verdade. Quanto mais a gente conhece a Cristo, quanto mais a gente tem esse discipulado, quanto mais a gente escuta a palavra de Deus, quanto mais a gente entende as coisas de Deus, é quando a gente entende todas as características de todos os tópicos, de todas as relações, de tudo aquilo que envolve a cruz. Quando a gente começa a entender a palavra de Deus, quando a luz da palavra, o Espírito Santo de Deus fala conosco, seja por intermédio de alguém, seja em oração, seja em clamor, seja lendo a palavra, vendo vídeos e lives como estas, sabe? De qualquer maneira que se relacione com as coisas de Deus, quanto mais nós somos discipulados por Deus, quanto mais nós ouvimos acerca das coisas de Deus, mais nós entendemos a profundidade do amor de Cristo. Mas a gente entende que sim, cara, cada um pega a sua cruz e vai embora, e toca a vida, e seja feliz, porque tem alguém que te ama. Sabe? Pastor, mas eu sou o pior cara do mundo, eu sou todo errado. Falei, cara, é tu mesmo que Deus quer. Sabe? E esse é um texto que ele não fala de condenação. Ele não fala assim, olha, você vai pro inferno, cara. Para! Não, cara, Jesus ele dizendo, olha, eu vim para salvar. Eu tomei a minha cruz, como nós ministrávamos quinta-feira no culto. Cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu jugo, cada um tem a sua vida. Tem dificuldades que nós passamos. Jesus ele disse, no mundo tereis aflição. A vida não é um mar de rosa, não é um mundo de arco-íris. Não é vermelho e azul da dupla Grenal. Não é, cara. Mas aí que tá. Quanto mais a gente conhece de Cristo, e o que Jesus fazia no primeiro ponto era isso, era se mostrar, era se fazer conhecido, era dizer para os discípulos, era mostrar para as pessoas como que elas fariam. Todos os sermões de Cristo, eles são evangelísticos. Eles estão dizendo, gente, olha, eu amo vocês. Jesus, ele vai dizer assim, olha, as minhas ovelhas, elas me ouvem, reconhecem a minha voz e elas me seguem. É o que a gente encontra em Marcos. Elas me seguem. E a gente segue, sabe? A gente segue quem a gente ama. Sabe? A gente segue quem a gente ama, quem a gente tem um carinho gigante. A gente admira quem pode nos ser mestre, quem pode nos ser ensinadores, quem pode nos ser, assim, a referência em nossas vidas. Me diz qual que é a melhor pessoa para ser referência a nós, a cada um de nós, que foi o cara que nos amou mais que todo mundo. Pastor, mas é simples falar. Cara, é simples para nós falar dentro daquilo que nós conhecemos. E a gente sabe que Jesus, ele nos ama porque nós conhecemos a palavra de Deus. Quanto mais as pessoas hoje, elas se permitirem, e olha, eu tava conversando com um amigo meu, semana passada, e a gente até ele me chamou a atenção, porque a maneira que eu coloquei isso que eu vou falar, eu coloquei de maneira errada. Eu vou falar a mesma coisa, mas eu vou falar de outra maneira agora. Essa pandemia, tá? A gente vai encontrar uma fala a esse respeito no Evangelho de Lucas 21, 11. 9, 10, 11, 12, ali em diante. Que Jesus dizendo, olha, quando acontecer um monte de desgraça, um monte de tormento, um monte de problema, eu estou voltando. Tá? Então, primeiro, para que todo mundo me entenda, a palavra de Deus fala dessas coisas, de guerra, de rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, essa parada toda. Sim. Aí, o que eu olho, o que eu vejo com tudo isso, é que sim, ela tem matado pessoas, ela tem trazido pânico, pessoas têm ido em médicos, não médicos de medicina, mas médicos, psiquiatras, psicólogos, porque estão pirando. A solidão. Mas, sabe, e o pavor, a solidão, mas, a gente tem que aprender, e a palavra nos fala sobre isso, a tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, a toda tempestade de mar, que a gente fala, os ventos, e a gente tem que aprender algo com isso. A gente tem que tirar algo bom nisso. Sim. E o que isso nos favoreceu? O que é? As pessoas, elas estão
elas estão sedentas por ouvir falar do amor desse Jesus. E sabe que a gente não conseguia, e muitas vezes a gente não conseguia, a gente queria demais. A gente queria abraçar as pessoas quando podia abraçar. A gente queria abraçar as pessoas e beijar e dizer, cara, Jesus te ama demais. Sabe, eu quero te agarrar, assim, te morder, te apertar, assim, te amar, como Jesus te ama. E as pessoas, às vezes, elas não estavam propícias a ouvir isso. Elas estavam com o coração aberto. E momentos como esses que a gente vive, favoreceu para que as pessoas abrissem o coração para o amor de Jesus. Quando a pandemia tomou conta, quando as portas da igreja fecharam, que elas disseram assim, poxa vida, e agora? Por que eu não fui quando tinha tempo? Por que eu não fui quando a porta estava aberta? Agora está fechada, bateu o pânico, eu não posso ir. Mas momentos como esses que a gente está fazendo hoje aqui, tem mostrado e demonstrado o amor de Jesus. As pessoas, elas estão propícias, sabe? Eu acredito cegamente, depois que eu ouvi o infectologista brincando, né? Não vou dizer a emissora porque, não sei, não ganho para isso. Mas não é a Globo. E ele disse assim, olha, é melhor abraçar, é menos pior você abraçar, né? Porque se abraça ali, né? Do que você apertar a mão. Apertar a mão é um pavor, não aperta a mão, não. Abraça, então, abraça. E tu sabe que dos males o menor. E tu sabe que isso, lógico, a gente traz para brincadeira, mas quando tudo isso passar, a gente vai sair na rua. E eu creio muito nisso e, de certa maneira, a gente está vivendo isso um pouco, embora não possa tanto. Tudo bem, a gente passa álcool em gel depois. Mas a gente poder chegar nas pessoas e as pessoas puxam um assunto e você abraça e diz, cara, Jesus te ama. E as pessoas estarem receptivas a isso. As pessoas quererem ouvir isso. As pessoas quererem, elas estarem abertas ao princípio, aquilo que veio antes da cruz, que foi o ensinamento de Jesus, que foi Jesus fazendo discípulos, que Jesus dizendo como nós deveríamos proceder. Paulo, ele vai falar isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, me pegue como referência, como Jesus é a minha referência. Perfeito. Sabe, nós nos tornarmos essa referência que veio antes da cruz. E o pós-cruz, que é algo surreal, cara. A gente poder abraçar as pessoas e as pessoas quererem ser amadas. As pessoas quererem ouvir falar de Jesus. Sabe que a gente vê que hoje a psicologia, ou melhor, a psicanálise, ela vai dizer que a maioria das pessoas, elas sofrem problemas e distúrbios psicológicos e psiquiátricos por conta da inferioridade. Porque as pessoas não se sentem amadas, porque as pessoas não se sentem importantes, porque as pessoas se sentem menosprezadas e tudo isso, e toda essa diminuição. Todo esse caráter de ninguém me ama, ninguém me quer. É isso. São pessoas que pegam aquela margarida de bem me quer, mal me quer, e não interessa, vai cair sempre mal me quer. A cruz. Sabe, e Jesus, ele veio para esse momento, dizer, olha, eu ensinei a minha igreja como se comportar. A minha igreja sabe se comportar. Eu ensinei ela antes da cruz. Na cruz, eu ensinei o amor. Na cruz, eu ensinei como se amar. Sabe? E eu acho que cabe a nós, hoje nós temos a oportunidade, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, quem vai nos ouvir depois, sabe? Nós sermos essas pessoas das quais que a gente ama e as que a gente precisa e a gente deseja ser amados. Ah, pastor, mas tem pessoas que não querem ser amados, que... Não, eu não conheço um ser humano que não quer ser amado. E esse tempo tem permitido isso. A cruz, ela nos permitiu algo, cara, importantíssimo, que tem sido mais importante na nossa nação, no nosso estado, na nossa região. Tem sido mais importante nesses dias, onde a gente diz, olha, lembra da cruz? Lembra de Jesus, aquele cara que dizem que morreu numa cruz, então? Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos amar. Ele ressuscitou para sentar à destra de Deus. Para quê? Para ter oportunidade de nos amar.
Toda a glória de Deus, toda a glória que há nos céus, se resume na criação de Deus, as nossas vidas. Jesus, ele é apaixonado pela criação. Dele, porque tudo foi feito por ele, para ele, através dele, são tudo. E nós somos dele. E ele vai amar, sabe? E não interessa o quão errado a gente é, o quanto coisa errada a gente faz. Jesus, sabe, eu gosto de uma fala na primeira, segunda João, que o texto ele vai dizer assim, olha, eu pego os teus pecados, Jesus, Deus, Espírito Santo, pega o seu pecado, lança no mar do esquecimento, se está no norte, joga para o sul, se está no leste, joga para o oeste, não interessa, joga para o outro lado, e deles não se lembram mais. Só quer ouvir a gente dizer, olha, eu necessito do amor de Jesus. A minha vida está difícil, eu perdi o meu emprego, eu passo por enfermidades. E isso, pastor, é algo que é o que está me incomodando. O que que é? Você liga a TV, você vai falar em qualquer rede de emissora, você vai entrevistar alguém. Todo mundo vai falar de Covid-19, coronavírus. É a nossa realidade. Só que a gente não pode esquecer que existem pessoas que elas estão enfermas, que precisa sim ouvirem falar de Jesus, que precise sim que nesse momento alguém estenda a mão sobre a vida delas, para que elas sejam curadas, porque Jesus é Deus de cura, Jeová Rafa, ele cura. Pessoas que estão com a família destruída, com filhos distantes, pais distantes, esposa distante, marido distante, precisa de restauração familiar, precisa de uma restauração sentimental nas suas emoções, precisa de um renovo na sua mentalidade, na sua maneira de pensar, precisa de uma restauração, uma resposta financeira, onde Deus é Jeová Jiré. As pessoas elas ainda possuem necessidades e problemas de uma rotina normal. As pessoas elas não estão, embora a gente fale de coronavírus, as pessoas precisam de Jesus em outras áreas de sua vida. Elas precisam ser amadas não somente por conta de uma pandemia, mas depois que tudo isso passar, os problemas que não pararam de acontecer, eles vão começar a se sobressair novamente. E a igreja, aqueles que conhecem o amor de Jesus, tem que abrir a palavra de Deus e dizer, cara, tá aqui, ó. Tem que... Jesus, sabe? Ama. Jesus ama demais. Eu lembro que logo começou isso aí, né? Acho que eu até gravei um vídeo, acho, postei pro pessoal da igreja, né? Dizer, ó, pessoal, eu não tenho resposta científica para isso. Eu não tenho resposta, né, que o jornal tem. Isso tudo você tem aí. Você tem na TV, você vai ver o que é verdade, o que não é verdade, você vai discutir por que isso, por que aquilo. Mas o que eu tenho é o que eu vivo, né? É isso que tu tá falando. O que eu tenho é essa verdade dentro da gente, que a gente viveu a vida inteira. E Deus nos preparou para momentos como esse. A gente, quanta mensagem, quanta palavra, quanta oração a gente recebeu e quanta coisa já foi feita através das nossas vidas que a gente já absorveu. Só que se a gente, num período como esse, entrar num colapso também espiritual, né? Entrar numa crise espiritual, porque muita gente também que entrou em crise espiritual. Gente que conhece Deus, que caminhou na igreja, que caminha caminhou com Jesus, mas entrou em crise por causa de uma perda, por causa, né, que a gente sabe que são coisas reais mesmo. Só que a gente começa a voltar os nossos olhos. A gente começa a raciocinar que Deus nos preparou para momentos como esse, para trazer esperança da maneira que for. O evangelho em si, eu sempre digo isso, a igreja, ela não é uma ONG. Apesar que a gente tem que ajudar outras pessoas, né, de maneira que a gente possa ajudar. A igreja não é um clube social, mas apesar de a gente estar junto com os amigos, gostar de estar junto com o pessoal, a igreja é promotora da esperança eterna. Isso ninguém vai fazer como a igreja pode fazer. Entendeu? Isso ninguém pode fazer como a igreja pode fazer. Então, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje, né? Dentro desse isolamento que algumas pessoas estão. A gente conversa com alguns irmãos, né? E como alguns também estão, porque às vezes famílias grandes, às vezes tem o pai é mais idoso, a mãe é mais idosa. Então, há uma precaução que é normal, gente. Eu não fico espiritualizando tudo, não. Acho que se você ama, né? E se você está em paz, quer cuidar das pessoas que você ama, né? Conversei, né, com o pastor William, né? A gente também tem os nossos pais, mora em outras cidades, né?
E não tá. Meu pai veio aqui hoje. Não, eles dão os pulos, Eu que né? estava comentando ontem. Viu que eu falei ontem, né? Eles dão os pulos deles, né? Ontem também o pai teve aqui. E, Abracei, beijei, nem toca. né? Então, Meu pai. então o que a gente tem que fazer, né? Que nesses momentos começa a promover esperança, sabe? Promover fé, promover edificação, né? A gente tá usando as ferramentas que a gente tem. Que bom que a gente está num tempo que a gente pode fazer um negócio como esse, né? Imagina se a gente não tivesse essa tecnologia hoje, no período de as pessoas, né? Teriam que dar um jeito. Sempre o povo dá um jeito para alguma coisa. Mas usar a ferramenta que a gente tem, abençoar as pessoas e continuar sendo esse promotor de esperança. Sabe? A igreja, ela é para isso. O povo de Deus é para isso. A gente nasceu para isso. Quando a igreja não é a igreja física em si, porque algumas igrejas não estão tendo as suas atividades, né? Como a gente tinha antigamente, tinha os nossos departamentos, tinha as células. Mas quando a gente se une como igreja, né? Distantes um do outro, mas se unindo como igreja, se fortalecendo como igreja, continuar promovendo essa esperança na vida das pessoas, nós vamos estar fazendo essa diferença. E isso tem que continuar. É isso que o pastor está falando. Como a gente vai sair disso? Como a gente vai. Eu creio que o mundo já mudou a partir desse momento, entendeu? O mundo já mudou. As pessoas, vai voltar tudo como era antes. Gente, já mudou a mentalidade das pessoas, mudou. Ah, as pessoas vão ter até medo de conviver, entendeu? A gente tem que estar preparado como igreja para ensinar as pessoas sobre a comunhão, para ensinar as pessoas sobre estar juntos, né? Porque isso absorveu na mente de muitas pessoas, né? Então, para esse Muitos mundo, entraram em parafuso. é, é para esse mundo após esse período, qual é a nossa resposta como igreja? Então, a gente volta no feito, né? A gente volta no que já foi feito por nós, que não mudou, entendeu? A gente volta para a cruz. Eu acho que mais do que nunca, pastor, a gente tem que estar preparado para períodos como esse. Graças a Deus, Deus tem nos usado da maneira que a gente tem se disponibilizado para ele, tem se colocado à disposição para ele. Mas a mensagem que a gente deixa é para que Deus possa usar cada um de nós. Você que está assistindo essa live, você que está escutando esse áudio, você entender que você é esse promotor da esperança, você é o mensageiro da cruz, né? Você tem essa mensagem com você. Essa mensagem é nossa, essa mensagem é da igreja, né, pastor? Essa mensagem é nossa, ela está no centro. E se nós tirarmos isso do centro, fica muito perigoso, porque a gente começa a procurar por outras coisas para substituir o poder da cruz. Então, a gente Não possa dá, né? descansar disso. Né? Então, acho que está sendo bem legal essa conversa. A gente está tendo pessoal que está participando, está entrando aí, que Deus possa abençoar você. Né? Eu quero estar fazendo essas lives com amigos. O pastor William é uma benção, né? Um amigão nosso aí que a gente tá tendo a alegria de estar conversando com você nessa noite. Ó, o Léo aí tá dando risada aqui. Vocês estão. Beijão pra eles aí, pastor. E vocês querem acrescentar mais alguma coisa, pastor? A gente tá. Não, eu acho que para a gente encerrar, talvez, a gente tem vivido um tempo de oportunidade, Oportunidade, essa sabe? palavra. Oportunidade. E como a gente vai aproveitar essa oportunidade, eu sempre digo o seguinte, eu ministrava na nossa igreja, há uns dias atrás sobre isso, que a nossa vida e o nosso vencer, o nosso resultado de vida, ele vai muito de encontro à nossa capacidade de aproveitar oportunidades, Ótimo. sabe? E eu ministrava isso na igreja há uns dias atrás. Quando a gente está no caminho certo, as oportunidades elas aparecem. E cabe a nós a gente aproveitar cada uma delas. E esse tempo que nós temos vivido é um tempo de oportunidade, sabe? É a oportunidade de nós, como líderes cristãos, como líderes religiosos, a gente pregar a palavra como nunca pregamos antes, da gente se preparar para viver essa palavra e ser referência, como Jesus era de Deus, como Paulo era de Jesus, como Paulo induz a Timóteo a ser essa referência. Sabe, é uma oportunidade de nós sermos melhores do que nós somos ontem. Uma oportunidade da gente amar as pessoas, amar a igreja, amar aquilo que Deus ama. E sabe que eu tive uma lição na minha vida que todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Lógico que não vou decorrer sobre isso só para a gente concluir. Que é amar, inclusive, as pessoas que
às vezes, não amam muito a gente, sabe? E essa questão de amar o inimigo, que não vou nem falar de pessoas que nos afrontam, que, sabe? Mas não é amar aquilo que Deus ama. E Deus ama as pessoas. É uma oportunidade da gente amar as pessoas. É a oportunidade da gente permitir que Jesus nos ame. É uma oportunidade da gente conhecer a mais a Cristo. As nossas igrejas no país inteiro, no estado inteiro, elas estão começando a reabrir de maneira gradual. É o tempo da gente realmente se lançar aos pés da cruz e viver esse evangelho, e viver o amor de Jesus. Aproveitar as bênçãos de Deus nesse tempo, sabendo que o amor ele será eterno, a vida será eterna, a salvação, Jesus ele veio para salvar o homem. Amém. E não veio para amar o homem por um período de tempo de vida, não. Jesus ele veio na cruz para cumprir um propósito de amor eterno, de amar o homem pela eternidade, de salvar o homem de fato. Poxa, pastor, a vida é difícil. É lógico que é difícil, é complicado. A gente faz as bobagens, a gente comete os pecados, a gente comete os erros. Eis que todos pecaram, por isso se foram destituídos da graça de Deus. Mas Jesus, ele veio para quebrar esse paradigma. Jesus, ele veio para dizer, olha, sim, todos pecaram, mas me deixem amar vocês. É a oportunidade que a gente tem de voltar para um caminho que a gente tomou errado. É uma oportunidade da gente voltar para a igreja. É uma oportunidade da gente amar pessoas, da gente conhecer mais Jesus, da gente viver a profundidade desse amor na cruz. Nós nos tornarmos, de fato, discípulos de Jesus. Nós nos tornarmos referência de Jesus. Como? Amando pessoas. A gente não precisa ser teólogos, a gente não precisa ser pastores, ser ministros, sermos obreiros, líderes religiosos dentro da igreja, ter um cargo dentro da igreja, para que nós sejamos discípulos de Jesus. Jesus deu uma ordem para todos, e de fazer discípulos. É sobre isso. Todas as nações, pregue a palavra, ide e ame pessoas. Ame. Ah, pastor, mas ele não interessa. Jesus ama. Ide e ame pessoas. É uma oportunidade que a gente tem esse tempo. Pastor, a gente, como pastor, você é líder na tua igreja, é chamado teu. O altar é o chamado, o que você faz é o chamado. Mas a gente esquece, acho que, claro, a gente fala como ministério, mas o ministério é isso aí. O ministério é ministrar, é poder, né? Então é o tempo do nosso ministério aflorar no sentido disso, de buscar. A gente está no período onde as pessoas estão isoladas, mas a gente tem que ir ao encontro delas de alguma maneira, né? A gente tem que ir ao encontro, seja com uma mensagem, seja com uma oração, seja com uma intercessão. A gente está fazendo nessa campanha que a gente vai fazer na nossa igreja. A gente vai pedir para as pessoas ligarem, né? Uma coisa que eu vou fazer. Fica a dica aí para quem quer fazer também. Para as pessoas ligarem, mandarem uma foto no WhatsApp do prospecto, mesmo que a pessoa não possa ir na igreja, nós vamos colocar o nome dessas pessoas, né? Todas elas aos pés da cruz. Né? É um propósito profético para que as pessoas possam lembrar: a gente está orando por vocês. A gente está orando por vocês num período como esse. A gente está lembrando de vocês. A gente vai incentivar as pessoas a cuidar de alguém, enfim. É importante. Cara, tá dando aqui que tá encerrando a live. Será que tem período de tempo? Olha aí. Ah, meu filho, eu tô como convidado, você que sabe. Mas é isso, tá? Tá passando aqui, ó, 14 restante, 13, 12. Agora a gente volta aqui. Ah, então, ó. Não, pera aí. Beijão pra vocês, então. Vamos fazer uma despedida séria. Ver o que vai acontecer aqui, ó. Pera aí. Criar uma bomba relógio aqui, ó. 3, 2. Mais uma hora conversando? Assunto tem. Não, eu falei, né, no início que a gente tá aprendendo a fazer live. Então, a live no Instagram. Eu nem sabia que tinha uma hora de período. Mas eu também eu quero usar esse áudio aí pra gente também, em formato de podcast, enfim, a gente quero usar ele, então quero agradecer o pastor William, então, e, pô, foi bem legal, acho que foi importante essa conversa que a gente teve, né, tá ali no primeiro vídeo, e a gente vai editar esse vídeo, vai editar o áudio também para você ouvir depois quando você quiser. Eu gosto muito de ouvir, depois eu vou falar um pouco mais sobre podcast um dia desses, talvez eu gravo alguma coisa sobre isso, porque eu gosto muito de estar ouvindo. Né? Ando muito de trem, transporte público, então, ou na rua, ou boto no carro. Então, às vezes, em casa, o mestre em lavar louça, às vezes lavar a louça é um período que você não está fazendo nada, né?
Então você coloca um podcast para ouvir essas coisas, um negócio legal para ouvir, né? Então são momentos como esse que eu uso para esse tipo de conteúdo para abençoar, que abençoa a minha vida e abençoa a vida de outros. Então o objetivo é de gerar esse conteúdo que abençoa, que me abençoa, que possa abençoar a tua vida. Pastor William, quero te agradecer então. Brigadão aí por ser o cobaia dessa ideia aí das lives do sábado, né? E foi bem. Amém. E deixa aí teu recado pra turma também, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo aí, tuas redes sociais aí, manda um alô pra galera aí. Quero agradecer demais, pastor, pela oportunidade da gente conversar junto. E a gente faz isso com amigos. Então, isso é tão importante quanto, sabe? Então, obrigado mesmo pela oportunidade da gente falar de Jesus. Isso é impagável. Minhas redes sociais, cara, eu tava com o Instagram aberto aqui. Deixa eu ver se eu. O meu Instagram é pr.willgoncalves, né? Meu Facebook, gente, eu não sei qual que é meu Facebook. Acho que procura lá William Gonçalves da Silva. E, cara, acho que é isso. Twitter eu cancelei, o Twitter que eu não usava. Tava ocupando espaço na memória do meu celular. Isso aí. Me segue no Instagram. Tá certo? Então tá. Valeu, queridão, tá? Que Deus abençoe a tua vida, cara. Abração, gente. Deus abençoe todos. Beijão em nome do Senhor Jesus. Fiquem Amém. com Deus. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Que Deus abençoe. Fica ligado aí nessas lives, nesse material que a gente vai estar divulgando. O pessoal que tá chegando aí. Esse é um segundo vídeo, tá? Porque a gente gravou já fez 1 hora de vídeo, não sabia que tinha limite, né? Então a gente vai ficar mais 1 hora conversando, né? Então você assiste o vídeo lá, acho que tá publicando aí, eu fiz aí para publicar. Tomara que eu não tenha perdido isso, né? Então a gente vai estar disponibilizando em áudio, em vídeo também, através de algumas partes aí eu edito. A gente coloca também nas redes aí, é uma maneira de gerar conteúdo. Eu acho que eu tô me inspirando muito no pastor Patrick Cardoso. Se você buscar lá, procura lá pastor Patrick Cardoso Oficial, um amigão que eu tenho lá, um pastor da igreja quadrangular, lá em Minas Gerais. E ele tá nessa vibe aí de gerar conteúdo. Achei bem legal, acho que é um momento legal para isso também, né? A gente poder usar essas ferramentas para esse tipo de oportunidade, que foi o que a gente falou ao longo de toda essa nossa live aí. E foi bem bacana. Valeu, pastor William. Deus abençoe tua vida. Obrigadão por tudo. Vamos nos Amém. falando por aí. Fique com Deus, todo mundo aí. Deus abençoe. Um excelente fim de noite, sábado, um excelente domingo para você. E se você está escutando isso qualquer outro dia aí também, um excelente dia para você também. Tá bom? Deus abençoe Amém. você.